Meninas, agora nós vamos executar a segunda técnica básica de costura, que é usando o seletor de agulha, tá? Novamente, ó, eu estou alfinetando, certo? No início, primeiro, eu vou tirar um pouquinho esse zoom aqui, porque ele está muito zoom. Deixa eu botar um pouquinho menos, assim. Ó, aqui na dobrinha, que eu vou usar a dobrinha, né? Vou lá na outra pontinha, alfineto a outra pontinha, aqui, bem certinho. Daí depois eu vou colocar no centro novamente, né? Então essa forma de executar a alfinetação sempre vai ser da mesma maneira, tá? Sempre juntando as pontinhas, os meios, né? Até que eu encontre a distância certa para que eu não perca a direção ali, né? Porque geralmente se deixar um espaço muito grande, ela vai sair do lugar, né? Então é assim que pode enfrentar uma distância menor, né? Aqui que eu fiz, ó, as duas pontas, o meio, né? O meio, ó, certo? Ó, ali e até ali. Então as pontas, né? Bom, essa técnica aqui, então, é a segunda técnica de costura que eu vou mostrar pra vocês. Eu quero que vocês executem em casa. Nós vamos trabalhar em aula, né? Então, após isso, eu vou dar o DVD, vocês vão trabalhar em casa, tá? Então, treinamento. Então, pra isso, observem bem como é que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um zoomzinho de novo, que é pra vocês conseguirem fazer bem legal, enxergarem bem. Bom, vamos ver aqui. Eu vou acertar a máquina direitinho. Aqui assim. Bom, como é que tu vai fazer essa costura? Aqui nós temos 3 distâncias de costura usando a agulha, certo? Se eu colocar a agulha pro lado direito, eu vou obter uma distância de meio centímetro. Se eu colocar a agulha pro lado central, pro centro da sapata, terá 7 milímetros essa costura pela sapata. Se eu colocar o seletor de agulha para o lado esquerdo, eu terei 1 centímetro novamente. Isso quer dizer que eu consigo fazer 1 centímetro pela linha guia, pela primeira linha guia, seletor de agulha central, ou pela sapata ao seletor para o lado esquerdo, correto? Então vamos iniciar. Bom, aonde é que eu vou usar esse pesponto, essa costura? Primeiramente, eu vou usar meio centímetro, eu posso usar em punhos, aquela costurinha que vai bem na beiradinha dos punhos, das golas, dos blazers, das abinhas dos bolsos, né? Pespontos em calça de abrigo, jaquetas. A 7 milímetros, geralmente, essa distância de costura aqui maiorzinha, maior que meio, tu pode usar do ladinho do zíper na jaqueta, nessa costurinha. Pode trabalhar também em golas de casacos, né, pesados, casacos de lã, casacos de brim, em bolsos. Então, essa costura aqui, tu sempre vai precisar fazer de forma perfeita, não pode ficar torto, né, porque senão vai ficar feio, né, porque geralmente o pesponto, a função do pesponto é segurar a folga de costura por baixo da peça, né, mas isso tem também um valor estético. Então, geralmente, se tu vai começar uma costura de pesponto, geralmente nós não devemos fazer arremates nesse pesponto bem em frente à peça. Geralmente, nós iniciamos esse pesponto em cima de uma costura lateral, tá? Ou então, na calça, geralmente iniciamos as bainhas no meio das pernas, naquela costura central das pernas, sempre do lado de dentro da peça, né? Geralmente, os pespontos são iniciados, ou bainhas, sempre do lado de uma costura, né, ou na entrepernas, na parte interna da peça, certo? Então, o pesponto ele é feito para segurar, né, a folga de costura, para tornar a peça mais resistente, né? Ela não vai rasgar com facilidade, porque tem 2 costuras, que é a costura interna e o pesponto, que é para arrematar, para deixar bem forte. E geralmente usamos pespontos em roupas que tu vai usar muito, né, que tu vai exigir essa roupa, né? Então, geralmente as roupas esportivas, bermudas, calças jeans, jaquetas, geralmente tem pespontos, tá? Então, para fazer esse tipo de pesponto, nós vamos iniciar na costura de meio centímetro, certo? Aonde é que eu vou levar? Como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou fazer? Eu vou sempre
olhar nessa dobrinha aqui, ó, tá? Conduzindo pela sapata, ó. Mas eu vou focar sempre na pontinha da sapata aqui, ó, né? Seletor de agulha, então, pro lado direito. Como é uma costura convencional, eu vou usar o comprimento 2,5, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou arrematar novamente, sempre cuidando para não embolar no início. Ando 3 pontinhos, arremato. E o que eu faço agora? Eu venho bem pela sapata, ó. Eu fico de olho na pontinha da sapata, criando uma linha reta do tecido com a sapata. Aqui tem um alfinete, ó, eu passo devagarinho por cima, não acontece nada, porque eu estou devagar. Se eu fizer muito rápido, possivelmente quebrará essa agulha. Mas como eu estou devagarinho, tá tranquilo, né? Então eu vou levando, ó, pela primeira nada, né? Pela sapata, focando a pontinha da agulha ali, ó. Quando eu chegar no finalzinho, então eu vou arrematar e novamente, então eu vou cortar aqui atrás, né, da sapata. Ó, executei agora, então, uma costurinha de meio centímetro. Tá muito bonitinha, por sinal, né? Modéstia à parte. Bom, pela sapata, novamente, então, tu vai colocar o centro de agulha central agora, tá? Não faz pela linha guia. É muito comum a gente começar pela sapata e já engatar na linha guia, né? Mas aí vai aumentar, né? Então não vai ser o que eu quero, né? Vai ser um pouquinho mais. Mas como nós trabalhamos com medidas exatas, né? Então a gente vai trabalhar exatamente o que tem que ser feito. Então arrematamos no início, novamente. Vou conduzir novamente, então, aqui, ó, pela sapata de novo. Lembrando que o comprimento aqui é o comprimento 2,5, né? Executem essa costura várias vezes. Com certeza as primeiras não irão ficar retinhas. A minha cachorrinha tá ouvindo eu falar aqui. Ela quer vir pra cá. A minha aliada, a minha fofucha. Tá latindo. Simplesmente vocês estão escutando os batidinhos dela, né? Bom, aqui, ó. Então, aqui assim, né? Então, nós fizemos uma costurinha agora de 7 milímetros, ó, que deu 2 milímetros de diferença de meio centímetro, né? Onde é que nós utilizamos essa costura? Geralmente, essa costura de 7 milímetros, tu faz as lingeries, né? Que geralmente os elásticos são de 7 milímetros. Então, na hora de pregar o elástico na peça, nós vamos utilizar no caso, a costura de 7 milímetros. Pespontos de gola, de casacos também. Agora a gente vai iniciar levantando a agulha. Eu vou colocar o seletor de agulha lado esquerdo agora. Então, lado esquerdo, a gente vai começar, então, agora, a costura de 1 centímetro aqui, ó. Então, pela sapata, usando o seletor, tu vai obter mais três formas de costura. Essa costura, como eu falei antes, ela será executada em ombros, cavas, cós, né? A de 1 centímetro é a mais usada, a de 1 é de 2. Então, estamos executando, observem que eu estou levando exatamente pela sapata. Então, pela linha guia, seletor de agulha central. Primeira linha guia de 1, 1,5 e 2, né? A última linha guia. Agora estamos executando pela sapata sempre. Então, pela sapata, tu vai usar o seletor de agulha. O seletor de agulha para o lado direito, então, me deu uma posição de meio centímetro. Seletor de agulha central, 7 milímetros e a última, então, de 1 centímetro, né? Pela sapata sempre, né? Observem, então, ali, ó, pela sapata, certo? Então, já concluímos a segunda técnica de costura básica. Terceira técnica de costura, então, agora. A terceira técnica vai ser o pesponto, certo? Então, sempre quando vocês forem trabalhar um pesponto, sempre tem que ter uma costura embaixo, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma costura de 1 centímetro. Eu vou continuar fazendo uma costura de 1 centímetro aqui. Ó, pela sapata.
Aqui, uma costurinha de 1 centímetro. Se eu costurei, por exemplo, o ombro, né, e vou pespontar um ombro, geralmente eu vou executar um pesponto mínimo no ombro ou de meio centímetro, conforme a peça. Na camisa masculina, geralmente atrás, ali onde tem a palhinha, que tem aquela preguinha, vocês vão colocar a folguinha de costura pra cima e vão fazer um pespontinho mínimo, bem na beiradinha, ou de meio centímetro, certo? Nas cavas, geralmente pode ser também de meio ou mínimo também, meio na beiradinha. Geralmente nos punhos é o meio ou o mínimo. Geralmente é o mínimo e o meio que se usa, né? Mas geralmente as folgas de costura das cavas vão para dentro do corpo, geralmente. E as folgas laterais vão para as costas. E as folgas de costura dos ombros vão para as costas também. Geralmente se direciona para as costas as folgas de costura. A manga, inclusive, também, na hora de montar uma manga, tem que cuidar a folga de costura da manga para trás. Seria ser uma regrinha de costuras, né? Regra de costura. Então, regra de costura, as folgas de costura geralmente vão para as costas. Na hora de pespontar, com certeza, iremos executar dentro dessa ordem, né? Então, fizemos uma costurinha de 1 centímetro aqui. Agora, eu vou fazer um pesponto de meio centímetro. Como é que eu faço isso? Já mostrei antes como é que era a costurinha de meio, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou executar um pesponto de meio. A única coisa que vai mudar aqui é que o pesponto, eu vou usar o seletor de agulha pro lado direito, né? Pela sapata, só que agora é na costura. E o comprimento do ponto de pesponto, que é uma costura externa, deve ser de 3,5, tá? Então, o comprimento é 3,5. Aonde é que é o comprimento do ponto? Aqui, ó, no disco de seletor de pontos. Costura normal, geralmente é 2,5 e pesponto é 3,5. Agulha dupla, quando vocês forem costurar com agulha dupla, é 4 e um pouquinho, né? Não é 4,5. Lastex é 4, 4,5. E o franzido e o alinhável é no 5, né? Mas nesse momento, então, é o pesponto, vai no 3,5, certo? Então, voltando lá, a gente vai continuar, então, o pesponto. Como é que eu vou fazer esse pesponto? Eu vou direcionar, então, a costura pela lateral da sapata, aqui, né, lateral da sapata, ali, aqui. E o seletor de agulha, então, ficou pro lado direito. Então, o que eu faço? Novamente, então, eu vou arrematar. Geralmente, deve ser feito o arremate, né? Eu vou abrindo as costuras assim, dessa maneira, na frente da máquina, pra ela não ficar embaloada, ficar bem lisinha. E vou, então, conduzindo a sapata pela linha de costura, certo? Ó. Então, agora, a minha base é a linha da costura, ó. Então, observa que eu vou indo, quando minhas mãos chegam perto da sapata, eu paro, ó, e novamente eu vou descendo, né, até chegar no final da costura. Aqui, ó. Então, agora, eu estou vindo, ó, terminando o pesponto. Observem que eu estou trabalhando em cima da folga de costura. Então, sempre antes de fazer a folga, de cortar, de fazer o pesponto, eu sempre vou observar para que lado eu tenho que virar essa folga, ó. Observem que eu fiz essa costura por cima da folga. Então, o pesponto, ele sempre vai prender a folga de costura. Ele é feito para isso, para reforçar. E, ao mesmo tempo, dar uma aparência estética bonita à peça. Portanto, meninas, nada de arremates no pesponto ou emendas, tá? Geralmente, o pesponto, ele é feito para enfeitar a peça, né? Olha que bonito que ficou, tá? Este aqui é o pesponto de meio centímetro. Eu oriento vocês a fazerem umas 3, 4 vezes esse pesponto para treinar, porque geralmente a primeira vez não fica retinho. Bom, então aqui eu fiz uma costura de 1 centímetro. Novamente, então, vou virar a folguinha pro lado esquerdo, né? Sempre pro lado esquerdo. Agora, eu vou fazer uma outra posição. Vou botar um zoomzinho para vocês assistirem melhor. Observem que
aqui nós temos um rasgo e uma canaleta na sapata. Nós vamos utilizar esse rasgo aqui. O que eu faço? Eu coloco bem no rasguinho, ó, aquela costura. Aqui, ó. Tá? Ó, costura, seletor de agulha central, aqui. Essa vai me dar uma posição de pesponto mínimo, tá? Ó, então o que eu faço? Vou conduzindo pelo rasguinho da sapata, ó. Rasguinho da sapata, aqui. Esse pesponto, meninas, eu já peço pra vocês treinarem umas 10 vezes, tá? Esse pesponto aqui, até pra mim, que já sei costurar, posso dizer, né, que eu sei costurar, mas aqui não é uma questão de saber, o negócio aqui é coordenação. Se ficar um tempinho sem fazer, né, já acaba ficando sem a prática, então o negócio é prática, né? Então sempre treinem esse pesponto mínimo, que a gente vai trabalhar direto também nas roupas, né? Senão depois eles vão ficar desmanchando o tempo todo, não vão enjoar de desmanchar se não treinar. Então isso aqui é um treinamento, tem que ter treinamento para poder fazer perfeitinho. Sempre levando no rasguinho da sapata, tá? Resultado final, então, é esse daqui, ó, pesponto mínimo, é esse daqui. Tá, ó, bem retinho, ó, maravilhoso. Levado então aonde? No rasguinho da sapata, seletor de agulha central, certo? Depois nós temos um outro pesponto duplo, que nós chamamos de duplo porque nós temos duas costuras aqui. Então, o pesponto duplo, ele vai ser feito em jaquetas tipo jeans, veludo, né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai levar, depois que tu fez o pesponto mínimo, tu vai levar pela sapata, novamente aquela costurinha aqui, ó, né? Pela sapatilha, tu vai conduzir, então, o tecido, ó, vai levando o tecido bem na sapata, que ao mesmo tempo, tu vai costurar duas costuras, vai ter duas costuras aqui. Esse aqui, então, nem se fala, né? Tem que ser bem retinho, porque senão vai aparecer. Geralmente no brinho, no veludo, vai usar uma cor diferente do tecido para realçar. E aí, imaginou, né? Se por um acaso tiver uma tortura no meio, né? Vai aparecer de longe. Então, esse aqui exige, né? Uma costura bem retinha, ó. Olha que bonito que ficou. O que eu fiz aqui, então? Eu fiz uma costura. Primeiro, uma costurinha mínima. Se vocês tiverem dúvidas, voltem o DVD, né? Deixa eu voltar um pouquinho o zoom aqui, que tá dando um probleminha ali. Ó, então aqui, o pespontinho mínimo, né? Que eu fiz pelo rasguinho da sapata, seletor de agulha central. E a outra, então, eu fiz pela seletor de agulha central também, levando, então, a costurinha que eu tinha feito antes, essa daqui, né, pela sapata. Então, essa distância aqui ficou de 7 milímetros, né? E ficou linda para fazer pespontos em jaquetas, né, em bolsos, né? Fica muito bonito esse pesponto aqui.